Bom, vamos lá. Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí eu vou pedir um ok de vocês para ver se tá tudo certo. Aqui, vamos lá. As imagens lindas. Essa apresentação quem fez foi a Isa. Bom, quem estiver também assistindo a gravação, se tiver alguma dúvida, depois só enviar a mensagem. Tá tudo certo aí? Dá para ver? Dá para ver aqui a tela? Ótimo! Então tá ótimo. Bom, vamos lá. Esse é um roteiro muito especial, estou muito feliz. É um sonho meu muito antigo conhecer a Ilha de Páscoa, e eu acredito que quem se vai se sentir atraída para esse retiro também, como eu, sempre teve ali, né, essa magia, essa vontade, esse desejo de ver de perto o que são esses moais, o que é essa ilha, né, e sentir toda essa vibração que vem ali do Pacífico, né? E é importante eu dizer também que esse é um retiro em que nós estamos fazendo a estrela de 7 pontas, e eu vou comentar um pouquinho mais lá para frente. Mas anotem essas datas agora. O retiro será do dia 6 a 13 de outubro. Vamos pegar aí o feriado, o dia, né, de Nossa Senhora, um dia muito especial aqui para nós brasileiros, e vamos lá então embarcar nessa viagem. Deixa eu colocar aqui. Esse é um retiro muito de reconexão com a nossa própria espiritualidade. Nós vamos ter vivências lá muito fortes, vivências ritualísticas também, muito diferenciada de outros retiros. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, tá? Tudo começou lá em 2017, quando eu recebi uma missão das equipes espirituais para que eu fizesse 7 viagens, na verdade 8 viagens, ao redor do Brasil, para que eu marcasse uma estrela de 7 pontas ao redor do nosso país. Esse projeto deveria estar concluído até 2030, aqui do nosso gregoriano. Então, em 2017 eu recebi essa missão e 2018 nós começamos toda essa peregrinação com um retiro na Chapada dos Veadeiros. Lá nós erguemos a bandeira do nosso país e eu marquei no mapa quais seriam esses 7 lugares que nós faríamos essa viagem, esses retiros, para fortalecer a vibração do nosso país, né? Então, em 2018 fomos à Chapada dos Veadeiros. Tá aqui esse nosso grupo super especial. Começamos lá esse ritual. Peraí, deixa eu anotar aqui. Oi, Ju, vi que você entrou. Olha aqui você na foto também nessa viagem que foi incrível. Passamos então uma semana na Chapada e começamos todo esse processo ritualístico, né? Esse foi o primeiro retiro na Chapada dos Veadeiros, um local assim de muita energia. E por que que foi lá, né? Pela proximidade de Brasília, né? Da nossa capital. Depois, em 2024, nós fizemos a primeira ponta da estrela na parte de cima, porque os países, os locais que nós vamos percorrer para ancorar essa estrela de 7 pontas para o nosso país Canadá, foi aqui em Quebec, num parque da ancestralidade, onde nos conectamos. É, na verdade, uma floresta que respira. Não sei se vocês já viram esse vídeo, né, na internet, mas assim, é impressionante. Nós achamos esse lugar. Depois, Patagônia chilena. O terceiro lugar, a terceira ponta da estrela de 7 pontas, é agora a Ilha de Páscoa. Depois, a Turquia, em Éfeso, na casa de Mãe Maria. Depois, Oaxaca, no México. A África do Sul e San Jorge, que é uma ilha no Atlântico. Então, em 2024, fomos a Quebec, conhecemos essa cidade encantadora e um local assim muito especial que é um chakra muito importante do plano terreno que nós trabalhamos uma ancestralidade. Então, aqui foi o início da ponta. Em 2025, em fevereiro, olha aí você, Mel, fomos à Patagônia chilena, um local também que eu já tinha estado, em que eu abri alguns portais aqui muito importantes, né? Tanto na Patagônia quanto
no deserto do Atacama, e nós tivemos aqui nas Capelas de Mármore, que é um local energético, vibracional único no nosso planeta. É um local que vale muito a pena a visita, é diferente de tudo que a gente já viu. E também nós tivemos nesse retiro algo muito especial, que foi o casamento espiritual do Fernando e da Ana. Foi incrível esse retiro. E neste local, nesse exato local aqui dessa foto, nós fizemos a segunda estrela de sete, a segunda ponta da estrela de 7 pontas, né? E agora, então, em 2026, nessa data, nós estaremos em Rapa Nui, nós estaremos na Ilha de Páscoa para adentrar essa terceira ponta. E essa terceira ponta da estrela, justamente em Rapa Nui, nós vamos falar muito de espiritualidade, ancestralidade, criatividade, nós vamos buscar a música da nossa alma, aquilo que nos faz cantar, aquilo que nos faz sonhar. Nós vamos estar nesse local de antigos deuses, que é um mistério para nós até hoje, né? Como quem construiu os Moais, quem foram os habitantes, mas o importante é que nós estaremos lá conectando toda essa essência, né? Então, nós vamos do dia 6 ao dia 13. O que que acontece? Nós vamos fazer duas paradinhas, nós vamos fazer uma parada em Santiago, nós vamos passar 2 noites em Santiago antes de ir à Ilha de Páscoa. Porque os horários lá, eles são muito ruins desse voo de ida, nós ficaríamos muito tempo fazendo uma conexão, então por que não dar uma voltinha em Santiago? Eu particularmente adoro essa cidade e eu escolhi assim um roteiro muito especial para a gente fazer, tá? Então, assim, esses voos são os voos que eu vou, tá? Do dia 6 do 10, então, de Santiago, o voo é do meio-dia e 5 a 15h25, nós chegamos lá em Santiago e vamos direto ao hotel em um traslado. Esse é o voo que eu vou pela Latam, mas caso você tenha uma milha, se você tiver aí uma facilidade para ir em outra companhia, fique super à vontade que a gente vai também preparar o seu traslado, tá bom? Então, no dia 6, nós vamos chegar em Santiago e nós vamos ter alguns passeios para fazer. Nesse primeiro dia, nós vamos jantar e nós vamos fazer algumas coisas práticas para a nossa viagem. Muito importante, nós vamos fazer um câmbio nesse dia no shopping. E também fazer algumas comprinhas para a gente levar para a ilha. É muito importante a gente saber que o sistema de Wi-Fi, de internet na Ilha de Páscoa é muito precário, então muitos lugares não vão ter condições de passar um cartão de crédito, então é importante que a gente leve dinheiro em espécie, e para isso nós vamos passar lá para poder fazer o câmbio em Santiago, melhor cotação e tudo mais, dessa forma a gente não vai passar nenhuma necessidade, nenhum perrengue, né? E também na ilha é tudo muito caro, de mercadinho, de coisas para a gente levar. E tem um supermercado maravilhoso lá em Santiago, no shopping, que é o Jumbo, né? O Rumbo lá. E tem coisas muito saborosas para a gente levar para a nossa viagem. Então, nesse primeiro dia, nós vamos jantar em um lugar bem especial de Santiago, vamos dar uma voltinha e vamos fazer essas coisas práticas, né? Nós vamos ter daí um dia inteiro em Santiago para a gente poder passear pela cidade. Nós vamos estar muito bem localizados em um hotel que fica bem próximo do metrô, em um bairro muito central. Então, para esse dia, eu separei assim alguns lugares para a gente visitar, como por exemplo o Palácio La Moneda, o Centro Cultural La Moneda, que sempre tem exposições muito interessantes. Aqui é a casa do Pablo Neruda de La Chascona, em Santiago, a casa onde ele viveu com a terceira esposa dele, a Matilde, e é a casa que eu mais gosto do Neruda. Ele tem 3 casas no Chile, né? Em Valparaíso e também em Isla Negra. E essa La Chascona é uma casa muito especial que conta toda a história dele, os livros publicados. Então, tem lá, assim, um acervo incrível e a casa também é maravilhosa. Esse é um dos passeios que nós vamos fazer. Nós vamos também passear por esse bairro da Lastaria, que tem muitas lojinhas. Lá nós vamos almoçar também na Lastaria. Nesse dia tem galerias, enfim, tem artistas na rua. Eu adoro esse bairro. É sempre uma alegria assim passear
por ele, né? Um bairro assim muito divertido. E também nós vamos conhecer, vamos visitar ou vamos rever o Museu de Arte Pré-Colombiana. Esse museu ele é incrível, nós vamos encontrar peças assim maravilhosas, desde tem algumas peças também mexicanas, mas principalmente aqui da América do Sul, muita coisa também do Peru, muita coisa da Bolívia, de Guatemala, do Equador. Esse museu é sensacional, é incrível. E nesse dia também nós vamos jantar no pitoresco café The Wonderland, que é um café muito especial. A Mel vai lembrar desse café. Ele é todo assim, ele tem uma parte temática, né, do Alice no País das Maravilhas e tem um cardápio também muito especial, tá? Então nós vamos aproveitar muito esses 2 dias aqui em Santiago. E claro também, se alguém quiser fazer, Caio, eu já conheço esses lugares, eu já conheço Santiago, você também vai poder ir numa vinícola, você vai poder fazer outros passeios também. E nós temos uma agência que a gente confia muito, que já prestou serviços para a gente. E que a gente pode também ver qual é o passeio que você gostaria de ir, uma vez que você já conhece esses lugares de Santiago. Se não, vamos ter uma alegria de passear juntos por essa cidade, né? Nós vamos ficar em Santiago no Hotel Mercury. É um hotel muito bem localizado, com um excelente café da manhã, muito confortável mesmo, muito perto do metrô e também de um centro comercial chamado Centro Santa Lucia de Artesanato. Santiago, gente, é o local para comprar artesanato, é o local para comprar prata. Quem gosta da pedra lápis-lazuli e de outros cristais, o Chile, né, é um grande minerador de lápis-lazuli, então tem peças lindíssimas e nós estaremos bem ao lado da feirinha que tem várias opções para gente, tá bom? Depois, no dia seguinte, no dia 8 de outubro, nós vamos pegar o voo de Santiago direto para a Ilha de Páscoa. A Isa colocou aqui uma foto no começo que eu pulei, mas deixa eu mostrar para vocês, gente, assim, a Ilha de Páscoa, ela é uma ilha assim bem remota, né? O lugar mais remoto do mundo. E olha só quanto tempo demora de Santiago até chegar à Ilha de Páscoa, tá? É bastante longo. Por isso que na ida eu preferi quebrar essa passagem, né? Parando em Santiago, tendo esses dias em Santiago para que a gente pudesse chegar na ilha, assim, sabe? Super descansadas, tá bom? Então, no dia 8 chegaremos lá no meio da tarde, às 14h40, e o nosso hotel que nós vamos ficar, gente, é muito perto também lá do aeroporto, né? E nós escolhemos um hotel pequeno para ficar só o nosso grupo, para que a gente tenha bastante privacidade também. Importante saber que na ilha tem muitos hotéis e com categorias turísticas, categorias assim bem inferiores e também opções assim muito caras. Nós pegamos um hotel assim categoria turística superior, mas eu dei assim bastante importância porque é uma pousada familiar. O café da manhã é preparado por eles mesmos, com frutas que tem no quintal deles, né, que está lá na parte da nossa pousada. Então, de uma forma que seja muito acolhedora, porque nesse nosso retiro nós vamos fazer vivências muito acolhedoras e muito amorosas. E o lugar que a gente escolhe para dormir, para ficar, também é muito importante, né, porque acaba influenciando em tudo isso. Então, nesse primeiro dia, nós vamos chegar, nós vamos aclimatar, nós vamos jantar, mas antes disso vamos ver um pôr do sol em uma ruína e também em uma plataforma de Moais que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Gente, nós vamos ter, assim, Moaia já, assim, a 5 minutos de caminhada do nosso hotel. Olha só que coisa maravilhosa, né? Com vista para o mar, lindo, maravilhoso. Então, isso vai ser muito legal. E nós vamos ter eu coloquei nesse roteiro, a maioria das agências, vocês vão ver, eles colocam 3 ou 4 noites no máximo na Ilha de Páscoa, né? Porque é um roteiro um pouco mais caro e tudo, mas como nós vamos ter as vivências, como nós vamos ter a ativação, o ritual da estrela de 7 pontas, é muito importante que a gente deguste a ilha, né? Porque provavelmente não é um roteiro que a gente vai ter sempre, não é um local que a gente vai voltar sempre. Então, eu quero que realmente a gente tenha essa oportunidade da gente poder conhecer as coisas, né, com calma, poder compartilhar
compartilhar esses momentos, tá bom? Então, por isso nós vamos ficar 5 noites na ilha. Então, nós vamos ter 4 dias inteiros para as nossas vivências e também para a gente conhecer. E no dia seguinte, nós vamos conhecer um dos pontos, assim, altos, né, da ilha em Hanoharaku. Ela é a pedreira. Daqui saíram os moais. Então, é muito interessante que todos os lugares agora, porque a Ilha de Páscoa inteira virou um grande parque, né, de preservação. Então, a gente tem o ticket e nós vamos ter o acompanhamento também de uma guia. E nós estamos aqui batalhando bastante para que a gente tenha uma guia que, além de toda essa parte da arqueologia convencional, da explicação também, ela tenha alguns fatos a mais, né? Algumas histórias antigas da ancestralidade, que é como a gente gosta, né? Então, nesse local aqui, é um local que a gente vai ficar aqui bastante tempo percorrendo, é um local tão importante que a gente só vai poder entrar uma única vez com o nosso ticket. Tem lugares da ilha que a gente vai poder repetir, mas este local especificamente, que é o local onde os moais foram construídos, né? Nós vamos ver moais assim de vários tamanhos, inacabados e tudo, nós vamos poder entrar só uma vez. Agora dá para a gente notar já, sentir já toda essa energia, né? Toda essa vibração, né? Muito interessante também, aqui nós vamos fazer nesse mesmo dia, essa é uma das maiores plataformas, né? O Arru aqui é o nome desta plataforma onde os moais eles eram colocados, né? Então, por isso que quando tem moais, a gente sempre tem essa denominação antes, né? Arru, Tongariki, no caso desse aqui. Então, são 15 moais e muitos deles foram restaurados e muitos deles também estavam caídos, né? Então, teve toda uma restauração da ilha. Mas aqui é um dos pontos altos também dessa nossa viagem, teremos uma vivência aqui muito especial. Aqui, a Ruta Tahai é o complexo que fica pertinho do nosso hotel. É o local que nós vamos estar no pôr do sol nesses 2 dias, né? No dia que nós chegarmos e também nesse dia aqui nós vamos ter uma segunda vivência desse dia, tá? É muito interessante a gente ter em mente o seguinte, né? Nós vamos adentrar na Ilha de Páscoa, nós estamos indo em um retiro espiritual, em um retiro terapêutico. Nós vamos em busca, dentro dessas vivências, para o reconectar da nossa essência. Então, é muito importante que, ao chegar na ilha e nos momentos que nós estivermos preparados, a gente não vai ter respostas. A gente não vai ter respostas no sentido de quem construiu esses moais, desde quando eles estão aí, o que eles significam, né? E essas respostas para o nosso racional, ela de verdade, ela não é importante. O que é importante é que houve uma civilização muito mais avançada do que a nossa, com uma conexão espiritual, uma conexão energética muito grande. Este é um local, ele é considerado ali um umbigo do mundo, mas pelo seu fator energético. Diz a lenda que quem povoou chegou e contou que chegou até a ilha fugido, porque o local onde ele habitava ocorreu um grande cataclisma e submergiu nas águas. É muito interessante, né? Porque isso acaba remontando também a história de Atlântida. Então a gente vê que essa história ela se repete ao redor do mundo. Então, para a gente estar aqui na ilha, andar nessa ilha, fazer as vivências na ilha, contemplar aqui na ilha, significa nós acessarmos uma memória que não está no nosso consciente, que não está no consciente, talvez, desta humanidade aqui. Nós vamos entrar e adentrar num outro tempo, numa outra frequência. Então, nós vamos fazer tudo isso de uma forma bastante lenta, né? Nós vamos fazer tudo isso de uma forma bastante contemplativa, porque o que nós vamos fazer é ativar memórias, é ativar circuitos que estão dentro de nós para que a gente possa lembrar da nossa jornada, até mesmo antes dessa nossa jornada terrena, né? Porque justamente essa fase aqui do 2026 gregoriano é esta memória estelar, é esta memória da nossa alma que nós estamos trabalhando.
ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro dia. Este local, Orongo, é o local que vocês já devem ter ouvido falar do culto do homem-pássaro. Inclusive, está desenhado aqui nessas pedras, é ali que acontecia, né, toda aquela. Toda aquele processo para que eles pudessem ver quem seria o monarca. Então tinha lá o representante que fazia toda aquela corrida, né, para poder ver quem iria governar a ilha. A gente está vendo aqui, ó, todos esses petroglifos, né, todos esses desenhos, e inclusive tem também um homem com uma cabeça de pássaro. Então, esse local é um local bastante ancestral, tem ali, vocês estão vendo aqui nas imagens também as construções. Então, nesse local, nós também vamos sentar na possibilidade, né, disso acontecer, lembrando que esse é um parque, então, a Ilha de Páscoa, ela é turística, então, se houver essa possibilidade, neste local aqui, realmente eu quero ativar também uma outra vivência. Aqui é um coração da ilha, né, nesse sentido ancestral, nesse sentido cultural também, Orongo. Aqui nessa praia de Anaquena, conta que os colonizadores da ilha chegaram aqui nessa praia de Anaquena. E aqui nós vamos ter bastante tempo, meninas. Essa praia aqui é uma praia de areia branca, é uma praia da Polinésia. Olha só esse tom de água aqui. Esse tom de água aqui no Pacífico, tá? Lembrando que a gente tem que ter em mente, gente, que essa ilha está no meio do Pacífico, tá? E é interessante que as pessoas falam assim: ai, qual é a melhor época para eu visitar a Ilha de Páscoa? Então eles falam assim: bom, veja bem. A Ilha de Páscoa, justamente por estar assim no meio do Pacífico, ela pode fazer as 4 estações em apenas 3 horas e meia, né? Porque chove, faz sol, venta. E, assim, gente, é uma incógnita o que a gente vai encontrar, né? Mas nós espero que a gente possa encontrar um clima muito bom para que a gente possa curtir essa praia. E é muito interessante que, lendo os relatos, né, de viajantes, lendo relatos também de pessoas que foram fazer essa peregrinação, eles falam da energia dessa praia de Anaquena, uma energia que a gente vai ficando, vai renovando, uma energia assim de limpeza, né, de, de aconchego, né, mas também de tipo assim, poxa, de preenchimento. Então nós vamos passar bastante tempo nessa praia que também tem os moais aqui, tá? Essa parte aqui de Papavaca, ele é um sítio arqueológico, aí vocês estão vendo mais petroglifos, né? E vaca significa canoas, então tem aqui os desenhos, né, de 2 canoas. É um local assim um pouco mais afastado do nosso hotel, mas o que que acontece? A ilha ela não é uma ilha grande, né? A gente percorre a ilha tranquilamente em um dia de carro, se a gente quiser percorrer ela inteira, né? Digamos assim, sabe? E tem muitos pontos para a gente ver. Tem os vulcões, tem as cavernas, tem os moais, tem as zonas arqueológicas e tudo mais. Então, de acordo com a minha intuição, de acordo com, né, as canalizações que eu venho fazendo para me preparar para esse retiro, a gente escolheu alguns pontos como principais, mas isso não quer dizer que a gente vá visitar só apenas o que eu estou mostrando, tá bom? Porque como a ilha é pequena, no meio desse processo, nós estamos indo, tem tempo, então vamos parar, vamos ficar mais aqui, vamos ficar lá. Lembrando que nós vamos estar com carros próprios, ok? Sem agência. Em alguns momentos estaremos com guia, claro, porque nós precisamos entrar em alguns parques com o guia, mas nós estaremos de carros próprios para que a gente possa ficar mais tempo em um local específico, num local onde não há necessidade de ticket ou de guia, né? Porque uma coisa está vinculada à outra, nós vamos poder permanecer muito mais tempo. E a hora que eu vi essas pedras, esse conjunto, essa zona arqueológica, eu falei, este local é um local muito importante, tá? Então, Papavaca, ele vai fazer parte aqui do nosso roteiro também. E aí, eu quis mostrar aqui que é o seguinte, pouco se sabe da cultura, né? A ilha, ela foi descoberta pelos europeus em 1722, gente, por um navegador holandês que chegou lá na ilha. É, mas é claro que os Rapa Nui já estavam lá.
E o que eles encontraram também, o que eles têm de registros, são mais ou menos 30 dessas tábuas aqui, tá? E eles chamam esses glifos, né, de rongo-rongo. E eu não sei se dá para vocês perceberem, eles são como desenhos, né? Mais ou menos como os hieróglifos, né? Egípcios, mais ou menos. E eles não têm ideia, porque sempre foram achados assim fragmentos, né? E não tem uma pedra de roseta lá para eles poderem identificar o que está escrito aqui. Mas é legal a gente saber, né? Que há uma escrita, que há ali um conhecimento que, enfim, nós não sabemos, não sei se a gente vai saber, é que a humanidade vai saber, mas é algo interessante, né, de saber. Aqui nós vamos, nesse lugar aqui em Vai-Rum, o que é legal é um sítio arqueológico importante da ilha também. Em muitos lugares que a gente vai ver os arrus, a gente vai ver os moais de pé, em cima das plataformas. Mas nem sempre eles estiveram ali, eles foram derrubados. Eles falam que foi por causa de uma briga entre as tribos, então quem ganhava derrubava, aquela coisa toda, de verdade a gente não vai saber. É o que eles imaginam que acontecia, né? E nesse local aqui nós vamos poder ver os moais na sua forma, porque eles não restauraram, eles não levantaram, mas também é um importante sítio arqueológico. Então nós vamos poder ver exatamente como eles estão, né? Sem restauração, de uma forma bruta, tá? Tepito Cura. Esse local aqui também, algumas pessoas falam assim: ah, eu não achei nada demais nesse lugar. Gente, mas assim, tem, tem. A paisagem é linda, eu acho que só se fosse pela paisagem já valeria a pena. Mas Tepito Cura, ele significa umbigo de luz, tá? E vocês estão vendo essas 5 pedras aqui no centro, né? O que que ele simboliza? Essas 5 pedras aqui, principalmente essa pedra maior que está aqui, ele tem uma concentração de ferro muito grande. Inclusive, quando eles colocam lá a bússola, ela acaba assim se comportando de uma forma assim diferente. Não é, na ilha não é só neste lugar aqui, né? Não é só aqui em Terpitocura que tem essas pedras, que tem essa quantidade de ferro. Inclusive lá no Peru, quem vai estar agora lá em Pumapunco, lá na Bolívia, a gente vai ver várias pedras assim dessa forma, né? Como tem essa aqui. Mas o que é muito curioso é que além dela ter toda nessa quantidade de ferro na pedra, ela também tem esse formato, né? Totalmente redondo. E energeticamente, independente do que vão falar, que é isso, é aquilo, não curti, são só 5 pedras, né? Então os turistas convencionais vão chegar e vão falar: caramba, eu vim ver 5 pedras, não tem graça, não achei nada demais. Nós sabemos, que sim, nós sabemos que aqui é uma fonte de energia, nós sabemos de toda a conexão das pedras, nós sabemos que as pedras eles representam fisicamente isso aí que a gente está vendo. Energeticamente, a frequência delas é outra coisa completamente diferente, tá? Então, esse vai ser o local e eu confesso que eu estou muito animada para chegar o dia de conhecer esse local, tá? Bom, então, como eu disse, a ilha tem várias coisas e nós vamos também. Isa, será que eu pulei o vulcão? Nós vamos também passear pelo vulcão. Inclusive, é um vulcão que ele tem também uma fonte de água doce, eu acho que não está aqui, né? Mas nós vamos visitar também. Depois eu coloco para vocês, tá bom? Então, como eu disse, a ilha tem vários lugares para a gente visitar. Tem alguns lugares assim que são marcados realmente turísticos e que se nós estivermos passando por ele e nós tivermos esse tempo, nós tivermos essa disponibilidade, nós vamos conhecer, tá? Então eu coloquei aqui o principal, esses lugares é o que a gente não vai perder de jeito nenhum. Esses lugares aqui é o que a gente realmente vai fazer. E
Deixa eu colocar uma coisa para vocês. O ritual que a gente vai fazer da estrela de sete pontas, ele é um ritual, como eu disse, que foi uma missão das equipes espirituais, tá? Vai ser meio-dia só desse processo, e eu não sei ainda exatamente em qual local da ilha vai ser feito. Provavelmente em algum lugar fora do parque, porque assim como aconteceu no Canadá, assim como aconteceu na Patagônia, nós temos hora para começar e nós não temos horas para terminar, né? E e se a gente olha esses lugares, eu vou escolher, eu vou sentir qual é com o apontamento, né, das equipes espirituais e o que, que vai agregar para a gente participar de todo esse processo. Lembrando que essa estrela de sete pontas, ele é um ancoramento ao redor do Brasil. De acordo com uma bússola, né, uma estrela de sete pontas, com o meio em Brasília, eu tracei sete lugares para que a gente possa ancorar essa energia para o nosso país. Então, visualizem que seja mais ou menos como uma lona de circo, né? Imagine uma lona de circo. E cada uma dessas sete pontas, ele vai ancorando, né, toda essa lona, para que possa vir o vento que for, que possa vir a tormenta que for, essa lona, ela não desabe, exatamente assim para o nosso país, né? E espiritualmente, nós sabemos que o Brasil é uma terra prometida, é uma nova terra, é a terra de Vera Cruz, é a terra da espiritualidade, mas que infelizmente, né, já há muitos anos, talvez até há século, né? Nós estamos passando por bastante desafios e nós não sabemos qual vai ser o rumo do nosso país, mas essa estrela de sete pontas, ela vem muito para essa proteção, para esse ancoramento e para esse direcionamento, tá? E como nós estaremos dentro desse processo, dessa parte ritualística, quando nós participamos desse ritual, assim como fizemos o ano passado na Patagônia chilena, nos dá também muito direcionamento interno. Essa estrela de sete pontas também simboliza uma estrela também interna que nós temos dentro do nosso caminho espiritual. Então a gente vem assim com muita. Depois, Mel, se você quiser colocar ou se você quiser escrever no chat, sabe? Depois que a gente começa a fazer esses rituais, a gente acaba tendo uma coragem que nós não sabíamos que tínhamos. A gente toma decisões que a gente fala, meus deuses, olha o passo aqui que eu estou dando aqui, e a gente tem uma confiança muito grande na nossa jornada e nas nossas escolhas, tá? Coisas mudam, 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 bênçãos chegam na nossa vida, mas eu vou deixar aqui a Mel falar aqui se ela quiser. Peraí, tá mutado, Mel. Eu Ai, não sei nem onde é que eu tô. Ah, Você tá lá? eu tô lá. Desligar o microfone. Porque Acho que você pode falar, então. deu? é, É, é que a que a gente gente está está no no centro centro dos dos celulares celulares aqui. aqui. Deu? Ligou, Não deu. ligou, ligou. Já Já desativou. desativei. Vai. Eu não vou conseguir falar com esse negócio. Tá, eu vou escrever, que é mais fácil. Ah, não tá dando para falar, tá dando eco. Ah, tem outro celular, tem outro Zoom ligado, é isso? Tá tudo certo. Acho que agora deu. É que para mim é ruim de ficar falando e ouvindo a minha própria voz aqui, é difícil. Eu participei de três, né, dessa estrela de sete pontas. Eu fui para Chapada, que foi a primeira, que foi muito significativo para mim, né? Todo mundo sabe, ou quem não sabe, eu sou americana e adotei o Brasil como minha pátria amada. Então, para mim, participar desse momento e reconhecer o Brasil como ele é, eu choro ouvindo o hino nacional, né? E a gente cantou o hino nacional na Chapada, não sei se a Kátia lembra. Num dos momentos, a Karen também entrou na ronda e ela começou a cantar o hino nacional, e para mim foi muito emocionante.
E muita coisa aconteceu desde então, né? O da Canadá eu não fui, mas o da Patagônia eu fui e presenciei um casamento lindo. E agora vou para Rapa Nui e a Kátia sabe que aonde ela tiver nos retiros eu tô dentro, né? Foi uma grande transformação, porque cada momento dessa estrela de 7 pontas foi uma virada de chave para minha vida. Então eu imagino que tudo que aconteceu, das perdas todas que eu tive na minha vida, tudo que aconteceu foi repercussão de algumas coisas, a forma como eu fui fazendo as coisas, de como eu fui perdendo as pessoas à minha volta, como as coisas foram ficando claras para mim também. A minha maturidade, e a Kátia acompanha isso também há bastante tempo, não profissional, porque eu dei uma pausa nos trabalhos, mas a minha maturidade como uma pessoa espiritualizada e como uma pessoa adulta e de relacionamentos, né? Então, eu me sinto mais preparada para a vida e para os desafios que ela tem de uma forma mais amorosa, mais calma, né? Eu acho que tudo que vem desses trabalhos, dessa estrela de 7 pontas, é uma união, mais, por exemplo, entre eu e a Kátia, a gente está mais unida nessas questões, a gente até conversa de coisas que a gente está na mesma sintonia, e eu acho que para todo mundo que participar dessa estrela, tudo que você quer, todos os sonhos são realizados. É muito fato isso. E você, às vezes, vai ter realização de sonhos que você nem imaginava que você estava sonhando. Eu acho que isso é o mais interessante. A gente nem sabia que a gente queria e a gente consegue. Acho que é Muito isso. legal. Muito lindo, obrigada, Mel, obrigada por compartilhar, tá? E por que que eles se realizam, né? Não é uma coisa assim, La La Land, tá? Assim, porque a gente acha que alguns sonhos que a gente tem são coisas fúteis, né? Ah, mas eu vou realizar o meu sonho. Não, os nossos sonhos, ela é a nossa bússola, é aquilo que a nossa alma chegou aqui e falou, eu quero realizar isso, porque ao realizar isso, a gente foi amadurecendo, a gente foi se desenvolvendo, a gente foi se permitindo, né, para que a gente pudesse realizar esses sonhos, né? Então, os nossos sonhos são as nossas bússolas e eles acontecem não da forma como a gente quer, né? Da forma como a nossa alma deseja, como precisa ser. E quando a Mel fala aqui até mesmo de outros sonhos, é porque nós não temos essa compreensão, né? Apenas com a nossa mente racional. E quando nós estamos fazendo esses trabalhos ritualísticos, como eu disse, que nós vamos chegar aqui na Chapada, aqui em Rapa Nui, nós vamos chegar com uma frequência de quem busca ali absorver. O conhecimento está aqui, a memória está aqui. Nós estaremos numa ilha, no meio do Pacífico. Vocês imaginam a pureza desse local, energeticamente falando? É um local muito puro, é um local muito, muito, muito puro mesmo, tá? Então, nós vamos ter essa oportunidade de serenar a nossa mente, de fazer uma limpeza, né, de toda essa correria do nosso dia a dia, de tantas coisas que vão passando no nosso dia, né? Então, assim, essa é a oportunidade que nós vamos ter de reconectar aquilo que foi esquecido por nós, tá? E é por isso que outros sonhos acontecem, coisas são direcionadas, porque nós vamos ativar dentro de nós. E a partir desse momento, quando a gente sai, quando a gente volta para a nossa vida, nós temos um outro direcionamento. A nossa fé, ela se fortalece para que a gente possa realmente realizar aquilo que é importante de evolução para a nossa alma, para o nosso próprio bem e para as pessoas ao nosso redor, né? E agora eu imagino o que é estar aqui na ilha e os relatos dos viajantes, eu acho muito interessante, né? Inclusive de pessoas céticas, turistas mesmo, céticos, enfim, tal, que não vão em vivências, né, de espiritualidade, mas eles relatam exatamente isso, né? O bem-estar que eles se sentem na ilha. Olha que interessante. E só da gente pensar que estaremos no meio do Pacífico, gente, isso é de uma pureza energética, vibracional muito grande. Lembrando também que tem alguns mistérios que cercam tudo isso. Antes da nossa viagem, nós vamos ter um encontro
para falar um pouquinho das lendas Rapa Nui, né? Porque eles são um povo que vieram lá da Polinésia, grandes navegadores que vieram lá da Polinésia, inclusive outros estudos e outras canalizações, né, que falam exatamente da Ilha de Páscoa. De novo, nós não vamos querer saber a verdade do que aconteceu, não há necessidade disso, né? Mas pegar aqueles registros que vão nos conectar com os nossos próprios registros, né? Então, essa vai ser um retiro assim muito espiritualizado, né? Mais ainda. Então, vamos lá. Estaremos lá do dia 6 a 13, 2 noites em Santiago, com todos os passeios que eu relatei para vocês e tantas outras coisas também. Nós vamos levar também, comprar algumas coisas, algumas ervas, né, que nós conhecemos chilenas, que são muito dentro da fitoterapia, sabe, Mel? Vamos lá comprar o maqui, algumas coisas. O maqui é uma frutinha, né, da Patagônia, que é o antioxidante incrível. Eu tenho tomado muito chá de maqui. Conhecemos também outras ervas lá no deserto do Atacama, né? Então vamos fazer algumas comprinhas especiais em Santiago que a gente não vai encontrar aqui no Brasil, tá? Então, são 7 noites de hotel, todos com café da manhã. Nós demos bastante importância para escolher hotel e pousada com bom café da manhã, porque na maioria dos dias nós vamos sair e nós só vamos fazer uma refeição depois, né? A culinária também da Ilha de Páscoa é uma culinária internacional, né? Vocês podem imaginar uma variedade, porque eles atendem turistas do mundo inteiro, né? Com pescados, frutos do mar, enfim. E nós vamos escolher, assim, restaurantes que vão agradar a todos, né? Inclusive com opções vegetarianas também, se for o caso, veganas, porque hoje a ilha atende a tudo isso. Então, um bom café da manhã, um lanchinho, para que a gente não perca tempo parando para almoçar, né? A gente geralmente acaba levando 2 horas e meia numa refeição, quando a gente tem que aproveitar a luz do dia para a gente poder fazer as nossas vivências, tá? Então, todos os traslados, tanto em Santiago quanto na Ilha de Páscoa também, os passeios com todas as entradas, as vivências, guias, assistência completa de preparativos da viagem, ajuda para você comprar sua passagem aérea, para organizar. Nós vamos ter também 2 reuniões, tá? Uma para falar sobre o que levar, enfim, como vai ser a nossa viagem e tudo mais, e outra também para falar só da nossa vivência. Lembrando que, como nós vamos estar em um retiro da Estrela de Sete Pontas, nós vamos ter também muitas mensagens canalizadas individuais, né? É um grupo pequeno para que a gente possa também dar toda a orientação individual, como a Mel falou, né? Para os nossos sonhos, para os nossos direcionamentos, especialmente agora nesse ano de 2026, tá bom? Reconexão e orientações individuais. Bom, o investimento é assim, as passagens aéreas, eu vou passar para vocês, tá bom? O que não está incluso, então, o valor nas passagens aéreas, as refeições também não. Passeios opcionais, gente, é em Santiago, tá? Caso vocês já conheçam o roteiro que a gente vai fazer em Santiago, você queira, quero ir numa vinícola, quero fazer outra coisa, quero ir para Cajón del Maipo, quero ir para Isla Negra, para Valparaíso. Então, a gente também vai providenciar para vocês junto da agência. Então, esses aí não estão inclusos, tá bom? Despesas pessoais e o seguro viagem, que é muito importante. A gente não pode sair do país sem o seguro viagem, tá? O investimento dessa parte terrestre, ela tá $3.300 e pode ser parcelado dessa forma: $500 junho, julho, agosto e setembro, e $1.300 em espécie, né? Então, em moeda, em dólar mesmo. E é importante colocar que é aquele dólar novo, tá? O que tem a carona, não o da carinha, porque essas só são aceitas nos Estados Unidos, né? Em qualquer outro lugar que a gente viaja, essas notas antigas, elas não são válidas, tá bom? E $1.300 em espécie, pode ser no dia da viagem mesmo, assim que a gente chegar lá em Santiago, tá bom? Deixa eu colocar uma coisa em relação à passagem aérea aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Bom, nós vamos comprar, então, 3 passagens aéreas. É importante que vocês saibam que
Latam, nós estamos indo de Latam, e a Latam é que serve Santiago, Ilha de Páscoa. Então, veja, no voo de ida, nós vamos no dia 6 para Santiago e no dia 8 de Santiago para a Ilha de Páscoa. Na volta do dia 13, aí nós vamos fazer tudo de uma vez só, tá? Nós vamos sair da Ilha de Páscoa às 17h20 e nós vamos chegar no dia seguinte, no dia 14 do 10, aqui em Guarulhos, às 10h10 da manhã, ok? Então, a gente também vai oferecer. E a Isa passou aqui para mim o valor das passagens com mala de mão e com mala despachada. Então, pela Latam, no site da Latam, hoje, as passagens, todas essas três passagens, tá? Aéreas em reais, o valor fica R$ 6.600 com mala de mão ou R$ 7.596 com mala despachada. Bom, em relação ao clima, nós vamos em outubro, que é um momento assim muito tranquilo, digamos assim, é um dos melhores momentos para nós fazermos essa viagem para a Ilha de Páscoa. E deixa eu só colocar aqui. Porque a gente vai encontrar um clima super ameno, né? Não vai estar tão frio, não vai estar tão calor, mas é aquela coisa, por nós estarmos no meio do Pacífico, então essa temperatura ela pode mudar assim, de uma hora para outra, então pode chover, pode fazer sol e tudo mais, mas se você quiser ir com uma mala de mão, essa passagem aérea, né, de R$ 6.600, com a mala de mão e mais uma mochila de até 10 quilos, né? Que caiba ali no seu banco da frente, tá bom? Do avião. E a sua mala de mão, ela pode ter até 12 quilos também. Então, isso vai ser também bem legal, tá? Eu acredito que super possível para essa uma semana de passeio. Bom, eu estou aqui à disposição se vocês tiverem alguma dúvida dos locais, da vivência, passagens aéreas, depois vocês podem me escrever, eu ajudo vocês, ou também podem ir direto. Como a gente tem três voos, né? A gente também pode ligar direto no call da Latam, passar todos esses horários também, porque eles acabam fazendo um pacote também de uma vez só, também pelo call da Latam, também é super possível. E se você, nesse voo de ida para Santiago, você tem milhas em outra companhia, quiser ir com outra companhia, também super tranquilo, tá? Chegar a outro horário, a gente super providencia também o seu traslado até o hotel. Tá bom? Eu sou super suspeita porque eu adoro Santiago, então eu sempre, para mim, é uma alegria poder passear, né, por essa cidade, enfim, e nesses lugares assim que eu tenho toda essa super memória afetiva, tá bom? Alguma pergunta? Mel, Ju, Marlene, Má? Não sei quem tá aqui com o iPhone aqui 170. Eu não tenho dúvida, tô dentro de qualquer jeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma ponta da estrela de 7 pontos. Que coisa linda, Sim. hein, Mel? É, Muito legal. Muito legal, fico muito feliz com a sua companhia sempre. Eu estava vendo até as fotos da Patagônia agora, né? Que eu fui pegar agora para sim, colocar aqui no slide. Que saudade dessa viagem, né? Um local muito legal. foi. Bom, outra coisa também que é importante dizer, eu não conheço a Ilha de Páscoa, não fisicamente, pelo menos, tá? Assim, nas viagens ali, né, noturnas, passei muito ali pelos moais, sentindo energia, sentindo a vibração, muita coisa canalizada de lá, e eu posso dizer assim que é um grande sonho. Ah, Jussara, querendo certeza igual da Mel. Muito bom. E a Jussara, gente, ela teve lá também, lá no Retiro da Chapada dos Veadeiros, quando nós fincamos lá a bandeira do nosso país, né? Muito legal. E tem. Oi, o iPhone 170 é você, Thaís? Então tá bom. Muito bom, é que não apareceu o seu nome aqui. Muito bom, muito bom. A Ju teve lá, a Thaís também teve lá na Chapada dos Veadeiros. Olha que legal, né? Isso foi, gente, isso foi em junho de 2018.
Olha que demais. A Thaís também estava lá no Canadá, a Marlene também estava na estrela de Oi? 7 pontas do Canadá, que foi incrível. Então, bora lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês podem me escrever. A Isa vai colocar o PDF do roteiro, tá bom? E a gente vai compartilhar com vocês. E tudo isso que eu mostrei aqui das vivências, dos passeios, é certeza que a gente vai. Mas tem vários outros lugarzinhos ali que a gente não colocou, que é passagem, que é caminho, né? E como nós vamos ter 4 dias só inteiros lá pra gente na ilha, então a gente vai ver muito mais lugares, tá bom? É, que, mim pela Silvia, para variar, anotando. Ai, gente, que figura! Ai, ai, a Marisa aqui, estou com um pé já voando e outro ainda preso. Ai, muito bom, Mai, então bora soltar. Então, bora soltar. Ai, Ju, assim, é muito engraçado, né? Porque a Jussara e a Silvia, quando participam dos retiros, é muito interessante que a Jussara é do time que anota tudo, né? É do time que anota tudo. E a Silvia só vira pra ela e fala assim: ai, você tá anotando, né? Então tá tudo bem. Então, Devana, que depois você me passa tudo, né? Então tá bom. Tem coisas que não mudam jamais, né, Ju? Fazer o quê? Muito bom. Muito bom. Bom, então, qualquer dúvida, eu estou super à disposição, tá bom? Forma de pagamento, essas coisas todas, a gente super conversa, tá? É importante, assim, que vocês saibam também que esse grupo é pequeno, é um grupo pequeno, porque o trabalho vai ser bastante profundo, e como eu também vou ter os processos também para fazer, como eu participo junto de todas as vivências, de todos os processos, então vamos em um grupo bem pequeno, né? Todos de pessoas que já participaram de retiros, super conhecidas, né? E tudo mais. Então, estou aqui muito feliz, né, de realizar mais um sonho, mais um lugarzinho especial do mundo, que eu estou muito feliz. Tá bom? Então, estou à disposição. Qualquer coisa, só me escrevam, por favor, e a gente vai se falando, tá? Muito grata. Amanhã, só para aproveitar que nós estamos aqui, nós estamos em fortes ataques energéticos, né, desde a semana passada, e talvez você tenha sentido isso, né? É, vocês tenham sentido isso já. E amanhã nós vamos ter essa lives que curam às 21 horas também pelo Instagram, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, Solange, Mel, Marlene, Ju, Marisa, Neto, Thaís, beijão para vocês, a gente vai se falando, tá bom? Grande beijo. Até. Até. Ah, Vanessa também. Imagina, tá na casa da Van e não dei tchau pra Van. Misericórdia. Até.